e fazer duas perguntas aqui pro Samuel Brown. Samuel Brown, derrota do Orbán na Turquia é boa notícia para o Lula? E o que raios vai acontecer com o Trump no Irã, agora que ele volta a ameaçar o Estreito de Hormuz? Seja muito bem-vindo, Samuel. Boa noite. Boa noite, Pedro. Eu te agradeço enormemente por você ter esperado dar 18 horas e 45 minutos, porque aí não acabou, mas já está já no finalzinho do primeiro tempo. Você assistiu mais um pouco. Eu tô aqui há uns 10 minutos, gente, na coxia. E aí o Pedro, calma que daqui 5 eu falei, tranquilo, vai, segue aí, que bom que acaba o primeiro tempo. Eu fui fazer um intervalo rápido aqui, né, deixei rodando o vídeo e tal, mas meu cara, é isso, é o perrengue de fazer live quase todos os dias. Mas e essa confusão internacional, Samuel, como é que a gente... Vamos lá, prazer estar aqui, Pedro, contigo, né, de novo, a gente já se encontrou muito pelos canais aí da vida, e tá aqui de novo na Folha também, que eu já tive algumas vezes. Cara, então, pro Lula, é que sua pergunta foi bem específica, né? Pro Lula, eu vou responder ela um pouquinho mais ampla. Eu acho que a queda do Orbán, embora eu não tenha conseguido assistir aqui a parte do Hugo que me antecedeu, e, cara, quero encontrar o Hugo, parceiraço, a gente pensa muita coisa parecida e pouco se encontra porque eu tô no Rio e ele tá em São Paulo. Mas eu não sei se ele já chegou a comentar. Eu tenho uma visão muito própria sobre o Orbán do ponto de vista da geopolítica. Talvez se eu estivesse na Hungria, tivesse posições diferentes sobre o Orbán. Tá? Mas como eu analiso de fora e analiso do ponto de vista do conjunto da obra e não do país em si, eu acho que o Orbán desempenhava um papel de contracorrente, sabe, de contrapeso, diante de uma Europa que até pouco tempo estava bastante coesa em torno de uma via liberal, de uma via atlantista. Então, a Europa caminhava passos largos, e é sempre assim, né? Tem-se aquela ideia de que a história acabou, né? Então é assim hoje, então é assim daqui para frente. E a gente sabe que não é, as coisas mudam e mudaram, né? De 22 para cá, mudaram bastante na Europa. Você tem a guerra na Ucrânia entre a OTAN e a Rússia, você tem a aceleração do genocídio, né, palestino por parte dos sionistas. Então, tudo isso fez com que as placas tectônicas da política europeia tenham se mexido muito nos últimos anos. Sim. Pode ser que isso não seja captado, sabe, Pedro, de tal forma nas eleições, você ainda não tem resultados tão dramáticos assim de diferenças nas eleições. Talvez o Hugo até, de alguma forma, me apontasse aqui, né, ou resultados específicos, porque ele é um cara que acompanha mais esses processos eleitorais lá europeus. Mas eu, de forma geral, não acho que teve um grande cavalo de pau na política europeia. Teve, sim, uma flexibilização desse monolito pró-liberal, pró-atlantista. Isso teve. Inclusive, sem mudanças eleitorais em alguns casos. Alguns próprios atores políticos ainda empoderados recalcularam rota. A entrada do Trump nos Estados Unidos também faz com que a Europa não se sinta mais tão segura, né, de depositar todas as suas esperanças no irmão do outro lado do oceano. E isso, assim, eles aprendem isso da forma mais dura e cruel possível, que é com o Trump espezinhando, né, esmagando eles, humilhando a todo tempo. Essa questão da Groenlândia é talvez a mais chamativa de todas. Mas mesmo as polêmicas que, né, Washington mantém com Paris, enfim, tudo isso fez com que a Europa não seja mais aquele monolito, ou pelo menos não seja mais possível enxergá-la dessa forma. Então o Orbán cumpriu uma missão, vamos assim dizer, do meu ponto de vista, de ser esse contrapeso no momento em que havia mais unidade e que se precisava desse contrapeso. Hoje, acho que o Orbán perde, do ponto de vista do analista externo, essa necessidade indispensável, sabe, de fazer o contrapeso. Você já tem outros contrapesos ali. E aí eu acho que é possível que a gente observe essa saída do Orbán do poder como um desses rearranjos que acontece na Europa. E não são rearranjos, Pedro, sutis, democráticos, não. Você vê a interferência o tempo todo nessas eleições que estão sendo ganhas pró-Europa, né, com uma visão
peísta, elas são de forte interferência estrangeira, porque a única interferência que é ruim, que é criminosa, que é pecado, que é feia, é a interferência russa. Qualquer outra interferência é vista como salvífica. É um movimento celebrado. Olha, estamos... O Keir Starmer foi assim no Reino Unido, né? Ai, finalmente, o Boris Johnson foi derrotado. Puta, é um péssimo primeiro-ministro, né? E esse é um ponto específico da política britânica, né? A esquerda britânica, assim lida, né? O Partido Trabalhista lá, é um partido extremamente liberal, sionista, com todos os defeitos que nós aqui apontaríamos como um centro-direita. O que você tem de esquerda ali é com Corbyn, que foi atacado duramente, foi utilizada a carta do sionista, né? Do antissemitismo contra ele, para conseguir, né, desmontar a capacidade eleitoral dele, não só externa para o país, mas para destruir a capacidade de liderança dele do Partido Trabalhista para uma linha mais à esquerda. E eles conseguiram, né? Então, assim, houve a necessidade ali de se criar uma nova organização política para poder fazer contrapeso a duas faces da direita, uma face mais conservadora e uma face mais liberal, que é mais ou menos o que os Estados Unidos têm também, né, com o Partido Democrata e o Partido Republicano. Então, esses rearranjos que a gente está passando em revista aqui rapidamente, eles mostram para mim que esse caso do Orbán agora, eu não sei dizer se é bom ou pior, eu não sou húngaro, eu não conheço, não acompanho a política húngara, mas do ponto de vista global, e você começou me perguntando do Lula, então o Lula não é húngaro também, ele vai responder mais ou menos do meu ponto de vista. Eu não acho que seja um grande avanço para a resistência anti-imperialista. É isso. Na pior das hipóteses, não melhora nada para a gente. Sim, não melhora nada para a gente, não mexe tanto no nosso cenário. Agora, Samuel, Datafolha esse final de semana, Flávio Bolsonaro encostado no Lula no segundo turno e os outros candidatos de extrema-direita também encostados. O Hugo Albuquerque defendeu aqui que precisa de medidas mais populares na economia, mesmo sendo o último ano do governo. O que você acha? Eu acho que ele acertou, inclusive, na palavra, tá? Ele falou medidas populistas. E eu gosto quando as pessoas têm coragem de usar essa palavra e não se populista mesmo, não tem... E não se rendem àquela ideia que se congelou aqui no Brasil de que populista é um termo ruim. Acabou pegando essa carga pesada. Então, parabéns ao Hugo. Eu gosto da coragem que ele tem de usar esse termo, inclusive. Mas eu perdi um pouco do que o Hugo falou, porque foi na hora que o Pedro fez o gol lindo que ele fez contra o Fluminense, e ele estava falando que estava um pouco surpreso, ele foi surpreendido com a ascensão rápida do Flávio, né? Nesse ponto eu divirjo um pouco do Hugo, e eu tenho dito isso nos outros canais que eu passo, Pedro. Eu acho natural que qualquer candidato, se por acaso você tiver não é recaído, que você nunca veio de lá, mas se você cair, né, se você fugir da fé e virar um cara de direita, e amanhã for lançado como candidato a presidente da República com o apoio do Bolsonaro, que hoje é isso, né, é a consagração da direita hoje no Brasil, é essa. Se amanhã Pedro Zambarda, entendeu, virasse esse candidato, ou o próprio Samuel Brown, nós passaríamos de 40%. Ponto. Qualquer um que for lançado hoje... um sentimento consolidado, né? É mais ou menos assim, o povo está aguardando chegar o período eleitoral para saber quem é que representa aquilo que eu acredito. Óbvio que aquilo que eu acredito é construído também, tem um trabalho intenso de construção ideológica o tempo todo. Mas, de forma geral, o eleitorado brasileiro, do ponto de vista da ciência política e da linha que eu sigo, né, da teoria direcional do voto, você tem um povo esperando para saber quem é o candidato da ala direita e quem é o candidato da ala esquerda. É muito claro no Brasil que o candidato da esquerda é o Lula. E é por isso também, talvez eu até divirja um pouquinho aí do que eu ouvi em algum momento, falando que o PT, o Lula, não deixa construir outras candidaturas. Não. Na verdade, você tem uma atração, né, um poder gravitacional que puxa para uma candidatura na esquerda. Isso já está consolidado no Brasil há pelo menos umas 2 décadas, ou quase 3, em torno do PT. E você tem na direita uma maior oscilação de quem é essa figura que consegue. Mas uma vez
que fica claro para o povo quem vai ser essa figura nesse processo eleitoral, se condensa o voto todo ali. É uma dinâmica de quase antecipação do segundo turno, né? O nosso legislador, Sim. quando previu nosso modelo eleitoral, ele imaginava, e tem muito analista que repete isso até hoje como se fosse verdade na prática, não, primeiro turno é voto, o segundo é veto. No primeiro você escolhe o seu melhor candidato. Aí no segundo é que você adere ao menos pior. Não, gente, desculpa, não é assim. Não tem sido assim. Pode até ter sido pensado dessa forma, mas não é de fato assim que ocorre. Você tem a consolidação de dois campos se enfrentando do ponto de vista justamente que a teoria geracional do voto diz. Eu posso não ser tão radical quanto o Bolsonaro, um cara da direita pode dizer, mas quem é o cara da direita que tem condições de disputar, que fala a minha língua, embora ele fale mais até do que eu acredito, mas ele é da direita e eu sou de direita, então eu vou votar no Bolsonaro. O mesmo vale para a esquerda. Eu sou do PSOL, eu sou sei lá, de qualquer partido do PCBR, eu sou de um partido qualquer desse da esquerda. No frigir dos ovos, a candidatura que eu sei que tem condições de se eleger na quadra histórica atual é do Lula, é do PT. Então, muitas vezes eu antecipo esse voto. Eu não vou lá votar no Zé Maria, do PSTU, eu não vou fazer um voto no PCO, eu vou direto no Lula, no PT, porque é essa campanha que está se construindo. Então, por conta disso, qualquer candidatura, para mim, desde que a gente conversava lá no outro canal, eu, você e o Thiago, Suma, eu já dizia isso, para mim está claro, no ano que vem vai ter uma candidatura do Bolsonaro, porque ele não vai abrir mão disso que a fortuna lhe deu, que é ocupar esse papel da direita nacional, enquanto o resto da direita vai querer tirar isso dele, porque sabe que é um entrave, da mesma forma que boa parte da esquerda também quer tirar do Lula. Talvez menos, é uma comparação um pouco esdrúxula, mas acho que todo mundo entendeu. Não dá para simplesmente tirar do Bolsonaro a hegemonia que ele tem sobre o voto da direita. E o Tarcísio tentou, e sabe, toda essa galera da direita tentou, mas não conseguiu. Uma vez que não conseguiu, e que o candidato vai ser justamente um cara com sobrenome Bolsonaro, não me surpreende que ele esteja com 40 e tantos %. E aí eu vou terminar esse comentário aqui dizendo o seguinte: assim como o Fiore diz na teoria dele do poder global, né, poder é um movimento constante, ele nunca é estático, não existe foto disso, é sempre filme. Movimento o tempo todo. Você para, você retrocede, você não fica parado no mesmo lugar. Então, do ponto de vista da teoria que eu trabalho também, Pedro, o movimento do Flávio Bolsonaro é que me preocupa. Porque, embora fosse um movimento já esperado, porque é um cara que, né, não era conhecido, então, como candidato, ele passa a ser conhecido. E embora eu, Samuel, saiba desde, sei lá, Prisca Zero, que ele vai ter 45% dos votos, sim. Para quem está olhando de fora, você vê a curva. O cara está subindo. E isso é trabalhado com o marketing também. Olha, ele tinha 15, agora tem 20, agora tem 30, agora tem... Vai passar. Não necessariamente vai passar. Mas vai a mídia também bombeteando isso, né? Ó, tá subindo. E aí eu entro na concordância com o Hugo. Só passa, não porque existe um número infinito que o Flávio Bolsonaro consiga alcançar. Ele está chegando no teto dele. Um teto que eu já imaginava ser o piso lá atrás. Mas só está se realizando agora. Só que aí você cria, através da mídia, esse afã, né, esse nervosismo. Olha, ele vai passar. Isso cria no nosso campo uma sensação que, se não for combatida, e já a gente fala como combater, mas se não for combatido, dá a ideia de que nós estamos estagnados ou até diminuindo, que proporcionalmente isso acaba fazendo diminuir, porque tem mais gente se dispondo a votar do lado de lá. Sim. E dá a sensação de que vai passar. E sabe como é que passa? Se nós começarmos a não mobilizar a nossa candidatura. Aquele cara que estava há 6 meses atrás decidido votar no Lula, mas não tão decidido, mas, né, pode ser mobilizado. Se nós não o mobilizamos e ele olha o movimento de crescimento do Bolsonaro, ele recua. Ele não tem mais coragem de ir para a rua e defender o Lula como ele ia defender antes. Ele pode votar no... Ele pode não necessariamente votar no Flávio, mas ele pode anular o voto. Exatamente, obrigado. Pensei até que você ia falar diferente, eu ia ter que discordar. Concordo. Ele não vai votar no Flávio. Ele não quer votar no Flávio. O Flávio não representa os ideais dele. Mas ele também não morre de amores pelo Lula. E aí que tá. Ele às vezes é um liberal, ali é um cara ali mais de centro, sabe? E ele ia votar no Lula. Agora que ele está vendo que o Brasil está voltando àquele cenário em que ele pode, se votar no Lula, virar minoritário, ele recua, fica em casa, eu vou viajar, isso sim. No dia da votação eu vou... E aí ele ferra a gente. Depois eu pago uma multazinha lá.
é essa redução do nosso voto que pode fazer um país polarizado como o Brasil, diante de uma direita mobilizada, dar uma pequena maioria para o lado de lá. E isso é o preocupante, e isso é que tem que ser combatido com estratégias que a gente pode abordar aí para frente. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!